Well, thank you so very much. Muitíssimo obrigado. It has been such a privilege to worship with you Tem sido um grande privilégio participar aqui com vocês, and to pray with all of you. adorar aqui com vocês e orar com vocês. And though we don't speak the same language, I feel a brotherhood and sisterhood with you. Apesar de não falarmos a mesma língua, eu sinto como faço parte desse grupo aqui de vocês. I can sense that we all love the same Savior, Eu sinto que todos nós amamos o mesmo Salvador and we are united in Him. e nós estamos unidos nele. And for the last 3 days, I want to thank my translator, Ina. Pelos últimos 3 dias, eu quero agradecer a minha tradutora aqui, a Iná. She has helped me bridge the gap with our languages, Ela me ajudou a como que fechar a lacuna com o problema da língua. and she's done an excellent job. E ela tem feito um trabalho excelente. I come from a city called Chicago. Eu venho de uma cidade chamada Chicago. We have a baseball team there, Nós temos uma equipe de beisebol lá. and they're called the Chicago Eles Cubs. são chamados os Chicago Cubs. And they haven't won a championship in 100 years. E eles não ganham um campeonato por 100 anos. They're called the lovable losers. Eles são chamados dos perdedores. So I have a question. Então eu tenho uma pergunta. Do we have any Corintiano here? Temos corintianos aqui? I feel your pain. Eu sinto a sua dor. Okay. Now, we just saw a very powerful scene at the end of the life of the Apostle Paul. Nós acabamos de ver aqui a representação de uma cena muito forte do final da vida do apóstolo Paulo. I want to take you to a moment in his life, E eu quero levá-los a um momento na vida dele. and it's really a leadership moment. E é, na verdade, um momento de liderança. It's the story of his farewell to the Ephesian elders. É a história da sua despedida para os anciões éfesos. You can find this in Acts chapter 20, Vocês podem encontrar isso em Atos capítulo 20. beginning in verse 17. Começa no versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês? Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Then Paul tells them that they will never see him again. Então, Paulo avisa para eles que eles nunca mais o verão. And he gives them some final instructions. E aí ele dá algumas instruções finais. And now look at verse 36. Agora, deu uma lida no versículo 36. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Can you imagine that powerful scene? Vocês conseguem imaginar essa cena poderosa? It would make an incredible movie. Eu acho que isso faria um filme maravilhoso. It is a portrayal of a leader who was much loved. É o quadro de um líder que foi muito amado. It's a beautiful description of an authentic leader. É uma linda descrição de um líder autêntico. We all know that Paul was very strong. Todos nós sabemos que Paulo era muito forte. He was bold and he was brilliant. Ele era corajoso, brilhante, But he was also very real. mas ele também era muito real.
take a look at one other passage. This one is from 1 Corinthians chapter 2. Vamos ler mais uma passagem, 1 Coríntios capítulo 2. And Paul is describing how he led the people. E Paulo está descrevendo como que ele liderou o povo. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram da demonstração do poder do Espírito. Most of my ministry in the church has been in the area of worship and teaching. A maior parte do meu ministério na igreja tem sido na área do louvor e do ensinamento. And I've taught about many core values in the church. E eu ensinei sobre muitos valores importantes dentro da igreja. I've taught about excellence Eu ensinei sobre excelência and e creativity. criatividade. But if you ask me to choose one value that is vital to every church, Mas se você me pedir que eu escolha um valor que é vital para toda a igreja, I would choose authenticity eu escolheria a autenticidade. because I think it is most important. Porque eu considero isso a coisa mais importante. Why does it matter so much that we get this one right? Por que é tão importante que nós façamos isso corretamente? Because in your culture and mine, people are searching to find the real deal. Porque tanto na sua cultura quanto na minha, as pessoas estão tentando encontrar um bom negócio, que é a coisa certa. They are very skeptical about the church. As pessoas são muito céticas sobre a igreja. They don't think that Christians can be trusted. Eles não acham que devem confiar nos cristãos. As one minister wrote, they like Jesus, but not the church. Como um pastor escreveu, eles gostam de Jesus, mas não da igreja. If people far from God come into your church and mine, what do they see? Se alguém que está distante de Deus vem para a minha igreja e a sua, o que eles veem? Many of them come in with in a place of cynicism. Muitas pessoas vêm com um certo cinicismo. They think we're pretending to be better than we really are. Eles acham que nós estamos fingindo que somos melhores do que o que realmente somos. To be smarter than we really Eles are. acham que estamos fingindo que somos mais inteligentes do que nós realmente somos. Actually, they assume that we're wearing a mask. Na verdade, eles presumem que nós estamos usando uma máscara. And the truth is, many of us do wear masks when we go to church. E a verdade é que muitos de nós realmente usamos máscaras quando vamos à igreja. We don't want people to see our weakness. Nós não queremos que as pessoas vejam as nossas fraquezas. We don't want to admit that we don't have all the answers all the time. Nós não queremos que eles saibam que nós não temos todas as respostas todo o tempo. Or that life is difficult, even for Christians. E que a vida também é difícil, mesmo para os crentes. That sometimes we actually doubt God. E que muitas vezes nós até duvidamos de Deus. That sometimes we fail God. E também que muitas vezes nós falhamos para com Deus. Why is it so hard to be authentic in the church? Por que é tão difícil sermos autênticos na igreja? I think we often feel a pressure to sort of manage our image. Eu acho que com frequência nós sentimos uma certa pressão para como que gerenciar a nossa imagem. I know I struggle with this. Eu sei que eu luto com isto. I'm afraid that if sometimes people found out how flawed I really am, they wouldn't want to follow me. E eu tenho medo de que as pessoas às vezes descubram como eu sou falha e que aí eles não vão querer me seguir. Maybe they would decide I'm not qualified to be a leader or a teacher. Talvez eles vão decidir que eu então não sou qualificada para ser uma líder ou para ensinar. In many of our churches, there is really a pressure to look like you have it all together. E na maioria das igrejas existe sempre essa pressão para parecer que com você está tudo certo. And people in the congregation often begin to treat their leaders like some kind of celebrity. E as pessoas dentro da congregação geralmente costumam tratar os seus líderes como se fossem uma celebridade. They hold us up on a pedestal, Eles nos colocam em um pedestal. and we allow that to happen. E nós permitimos que isso aconteça. And so we're tempted to hide, Então, nós somos tentados a nos esconder, to wear a mask. usar máscara. Church becomes like a carnival. A igreja parece um carnaval.
where everyone is pretending. onde todo mundo está fingindo. And I think all of us fight this battle Eu acho que todos nós lutamos essa batalha, to one degree or another. de uma forma ou outra. So what is required for us to take off our masks? Então, o que nós precisamos fazer para retirar essas máscaras? To stop pretending and be really authentic. Para pararmos de fingir e sermos verdadeiramente autênticos. I would like to suggest 3 pathways to authenticity. Eu sugiro 3 caminhos para a autenticidade. They've been very helpful for me as a leader. Esses caminhos têm me ajudado muito como líder. We could easily spend an entire session on each one of these, Nós poderíamos passar uma sessão inteira em cada um desses caminhos. but I'm going to explore them briefly. Mas eu vou explicar rapidamente cada um. And as we go along, I'm going to ask you to think about which one of these 3 you need the most work on. E conforme nós vamos falando, eu quero que você pense qual desses 3 é o que você mais precisa trabalhar nessa área. Where do you need to pay attention Aonde que você precisa prestar mais atenção so that you can have an authentic heart? para que você tenha um coração autêntico. I do have a favorite verse in the Bible. Eu tenho um versículo favorito na Bíblia. It's Proverbs 4:23. É Provérbios 4:23. And it starts off with these 3 words. E começa com essas 3 palavras. Above all else. Acima de todas as coisas. So that must mean it's really important, right? Então, significa que é algo bem importante, correto? Above all else, Acima de tudo, guard your heart, guarde o seu coração. for everything you do flows from it. Pois tudo que você faz flui do coração. God says to you and me, don't let your heart get hard. Deus está falando para mim e para você, não deixe o seu coração endurecer. Let it always grow softer and softer with love for me Que cada vez o seu coração esteja mais suave com amor para Deus. and love for other people. E também amor por outras pessoas. So let's start with the first pathway. Vamos começar com o primeiro caminho. In my country, there is actually one commandment that Christians boast about breaking. No meu país, existe um mandamento que os cristãos, na verdade, se orgulham de quebrar esse mandamento. Can you guess which one it is? Vocês sabem qual é? It's one of the 10 commandments. É um dos 10 mandamentos. The one that tells us to remember the Sabbath É to keep it holy. É aquele que fala, lembre do sábado bíblico, o dia de descanso, manter esse dia santo. One day out of 7, God tells us to stop working, Dos 7 dias da semana, Deus pede que nós paremos de trabalhar um dia. to rest and to play, Para descansar, para brincar, to delight in Him. para se deleitar nele. You know, all too often people in my country brag that they are working 24/7. Com muita frequência, as pessoas no meu país se orgulham de que eles trabalham 24/7. That means 24 hours a day, Que quer dizer 24 horas por dia, 7 days a week. 7 dias por semana. And Christians are as guilty of this as others. E os cristãos também são culpados da mesma forma que os demais. In fact, for those of us in the church, having a true Sabbath is even more difficult. Na verdade, para nós na igreja, ter um verdadeiro dia de descanso é ainda mais difícil. For most people, the Sabbath is on Sunday. Porque a maioria das pessoas tem esse dia de descanso, esse sábado bíblico, no domingo. For many of us, that's the busiest day of the week. E para muitos de nós, é o dia mais ocupado da semana. And many of you volunteer in your church, E muitos de vocês são voluntários na sua igreja. and you work 5 or 6 days at a job somewhere else. E às vezes você trabalha 5, 6 dias em outro emprego. So you've been listening to me so far, Então você está me ouvindo. and you're thinking, the Sabbath is impossible for me. Aí você deve estar pensando, um dia de descanso é impossível para mim. Many Christians have decided that this is a commandment that is optional for them. Muitos cristãos já decidiram. Esse é um mandamento que é opcional. I would suggest to all of us that this commandment is for everyone. Eu quero sugerir a todos vocês que este mandamento é para todos. And breaking this commandment is disobedient. E quando você quebra este mandamento, você está em desobediência. Just like it's wrong to lie or to steal. E é da mesma forma que é errado roubar ou mentir, We are called to treat the Sabbath with reverence.
Nós somos chamados para tratar esse dia de descanso com reverência, to set it apart. para separar esse dia. Look at this promise from God in Isaiah 58. Veja essa promessa de Deus em Isaías 58. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. There are two dangers whenever we talk about the Sabbath. Existem dois perigos quando nós falamos do sábado. One extreme is legalism. Um extremo é o legalismo. And this is like the Pharisees. E aí é mais ou menos como os fariseus. It's a very rigid set of guidelines. É uma lista rígida de diretrizes. Jesus said God made the Sabbath for man, Jesus disse, Deus fez o sábado para o homem, not man for the Sabbath. não o homem para o sábado. So we should not attach extra burdens to the Sabbath. Então nós não deveríamos anexar, aumentar os problemas do dia do descanso. But the other extreme is minimalism, Agora, o outro extremo é o minimalismo. which means not taking the Sabbath O que seriously. quer dizer que eu não vou levar esse dia de descanso a sério. It's a very casual attitude. É uma atitude muito casual. You know, when you and I ignore the Sabbath, we miss out on one of the Creator's greatest gifts to us. Agora, quando eu e você ignoramos o sábado, nós perdemos uma das maiores bênçãos que o Criador tem para nós. God designed us, Deus nos fez. and He knows what is best for us. E Ele sabe o que é melhor para nós. He knows that we need the Sabbath. Ele sabe que nós precisamos de um dia de descanso. We need it like we need food and water. Nós precisamos tanto quanto comida e água. If we ignore the Sabbath over time, we will pay a price. Se nós ignorarmos esse dia de descanso, com o tempo nós vamos pagar o preço. Our hearts will become hardened, Os nossos corações vão ficando endurecidos and we will not be authentic. e nós não vamos ser autênticos. The best book I've read about the Sabbath is by a Canadian pastor. O melhor livro que eu já li sobre esse dia de descanso foi de um pastor canadense. His name is Mark O Buchanan, nome dele é Mark Buchanan. and the book he wrote is called The Rest of God. E o nome do livro é O Descanso de Deus. He gives two guidelines for the Sabbath. Ele dá duas diretrizes para o sábado. The first is to cease what is necessary. O primeiro é para parar o que for necessário. The Hebrew word for Sabbath actually means to stop. A palavra Sabbath em hebreu significa parar. It's like the book of Genesis É como no livro de Gênesis, in the creation story. na história da criação. God paused after he had created and he looked at everything he had made Deus parou depois que ele criou tudo e olhou tudo que ele fez. and he said, "It is good. Ele diz, muito bom, Time to rest." está na hora de descansar. One definition of the Sabbath is that we stop trying to be God. E uma definição do dia de descanso é que nós paramos de tentar ser Deus. We just sang a beautiful worship song about that. Nós acabamos de ouvir um lindo hino a respeito disto. We have to stop and rest and let God take control. Nós temos que parar, descansar e deixar que Deus tome o controle. It's very hard for those of us in ministry to ever stop. É muito difícil para nós no ministério para parar. Ministry never ends. O ministério nunca termina. So you have to establish your own boundaries. Então você tem que estabelecer os seus próprios limites. We can't always be available. Nós não podemos estar sempre disponíveis. Now, most of you might have to figure out a time for a Sabbath that is on a different day than Sunday, A maioria de vocês vai ter que descobrir um dia de descanso que não seja o domingo. especially if your church has several services or meetings on Sunday. Principalmente se a sua igreja tem vários cultos ou reuniões nos domingos. If you're not practicing a Sabbath at all, I would encourage you to at least start with half a day. Se você não estiver ainda praticando esse dia de descanso, eu te encorajo a pelo menos tirar meio dia. I know this is difficult. Eu sei que é difícil. It's been hard for me. Tem sido difícil para mim.
But none of us is an exception to the Sabbath. Mas nenhum de nós somos exceção para esse dia de descanso. So what do you and I need to cease on the Sabbath? Então, o que nós precisamos de parar de fazer no dia de descanso, no sábado? Here's a partial list that might get you Aqui thinking. está uma lista parcial que talvez vai te ajudar a pensar. But remember, no legalism allowed. Mas lembra, não tem permissão para legalismo. So we can stop our work, Nós podemos parar o nosso trabalho, stop hurry parar a nossa correria, and multitasking, nós parar de fazer múltiplas tarefas, stop our competitiveness parar a competição and worry e preocupação and shopping e compras and technology. e tecnologia. Oh, you don't like that last one. Vocês não gostaram desse último, né? Do you know what some Jewish families do? Você sabe o que algumas famílias judaicas fazem? On the evening before the Sabbath, they put a box by the front door. Na tarde, na noite, antes do sábado, eles colocam uma caixa na porta da frente. And in that box, they put what they will not be needing for the next 24 E hours. dentro daquela caixa, eles colocam tudo que eles não precisam pelas próximas 24 horas. So they put their cell phone in there, Então, eles colocam celular lá dentro, or their laptop and os computer, notebooks, laptops, computadores, or the remote control ou for o the television. controle remoto da televisão. Some of you are getting very uncomfortable. Eu sei que eu estou deixando muita gente inconfortável aqui, né? You can't imagine Desconfortável. being without your phone for a day. Eu sei que muitos de vocês não conseguem imaginar ficar sem o telefone por um dia. You know, the disciples led extremely active lives. Sabe, os discípulos, eles tinham umas vidas bem ocupadas. Crowds of people were always pressing in on them, begging for help. Multidões de pessoas estavam sempre atrás deles, suplicando por ajuda. Look at this wonderful invitation that Jesus gave them. Olha esse convite maravilhoso que Jesus fez para eles. This is found in Mark chapter 6. Esse encontra em Marcos capítulo 6. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. So if we're stopping all these activities, what in the world are we going to do on the Sabbath? Bem, se nós vamos parar todas essas atividades, o que nós vamos fazer no dia de descanso? If you're an active person, this might make you nervous. Se você é uma pessoa muito ativa, talvez isso esteja te deixando nervoso. But the best is yet to come. Mas o melhor está por vir. Because the second guideline for the Sabbath is to embrace that which gives life. Porque a segunda diretriz para o sábado é abraçar aquilo que traz vida. What can you do on the Sabbath that will give you deep joy? O que você pode fazer nesse dia de descanso que vai te trazer grande alegria? How can you best sense the goodness of God? Qual a melhor forma de você sentir a bondade de Deus? Here are some of the things we can embrace. Aqui estão algumas coisas que nós podemos fazer. We can embrace delight Nós podemos nos deleitar and play. e brincar. That means having fun. Isso quer dizer se divertir, Worship, adorar reflection, e refletir. and E rest. podemos também descansar. We figure out what will breathe life back into us. Nós temos que descobrir aquelas coisas que trazem vida de volta a nós. I always feel closer to God when I am in creation. Eu, particularmente, sempre me sinto próxima a Deus quando eu estou na criação. So I've started a new practice on the Sabbath. Então, eu comecei uma nova prática no meu dia de descanso. I take a 1-hour walk outside. Eu caminho por 1 hora do lado de fora. And it is so refreshing for me. E isso é algo que me restaura. Some of you might want to linger over a wonderful meal with candlelight. Alguns de vocês talvez queiram assim ter um jantar à luz de velas, Or just take a nap. ou simplesmente cochilar, Or read a book for fun. ou ler um livro só por divertimento. Not a ministry book. Não um livro sobre o ministério, Or a leadership book. ou sobre liderança, A fun book. um livro divertido. Here's a suggestion for married couples. Eu tenho uma sugestão para os casais que estão casados. This might actually transform your Sabbath. Isso talvez vai transformar o seu sábado.
Jewish rabbis encourage those who are married to make love on the Sabbath. Os rabinos judeus encorajam aqueles que são casados a fazer amor no dia de descanso. When my husband heard that, he said, "I'm going to become Jewish." Quando meu marido ficou sabendo disso, ele disse que ia se converter ao judaísmo. Some of you are going to leave this conference and call your spouse and say, "Guess what I heard?" Alguns de vocês vão sair dessa conferência e ligar para o seu cônjuge e dizer: deixa eu te contar o que eu aprendi. Some very important information. Algumas informações muito importantes. You know, when we take time to reflect on the Sabbath, we get a healthy perspective. Quando nós tomamos um certo tempo, dispensamos tempo para refletir nesse sábado, nós temos uma perspectiva mais saudável. When we stop, we see how big God really is Quando nós paramos, nós conseguimos ver quão grande Deus é. and how small we are. Quão grandioso é Deus e quão pequenos somos nós. And we experience a healthy kind of humility. E nós experimentamos um tipo de humildade saudável. And other people will notice. E outras pessoas vão perceber. After some leaders had an encounter with two of Jesus' disciples, here is how they reacted. Depois que alguns líderes tiveram um encontro com 2 dos discípulos de Jesus, eu vou dizer como que eles reagiram. This is Acts chapter 4, verse 13. Se encontra em Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. People will be able to tell that you've been with Jesus. As pessoas vão conseguir dizer que você esteve com Jesus. Our hearts will be softer. Os nossos corações vão estar tocados. So how about you? So how about you? E vocês? Are you taking a Sabbath Daí regularly? vocês vão tirar esse dia de descanso? It's one of God's best gifts to us. É um dos melhores presentes que Deus nos deu. Don't miss out on it. Não perca essa oportunidade. Ministry can become so overwhelming. O nosso ministério pode ser, às vezes, tão cansativo. Don't allow yourself to die on the inside. Não permita que você morra por dentro. Okay, the second pathway to authenticity. O segundo caminho para a autenticidade. Secret acts of service. Atos secretos de serviço. You know, some of us serve up front at our churches. Alguns de nós servimos bem à frente da igreja. And if you're a leader up front, you can get to a place where you think of yourself more highly than you should. E quando você é um líder lá na frente, às vezes você se acha uma pessoa muito maior do que você realmente é. Paul instructed us to see ourselves accurately. E Paulo nos instrui para que nos vemos exatamente como somos, With sober judgment. com o julgamento sábio. This is true humility. Isso é o que é verdadeira humildade. And humble people are almost always authentic. E as pessoas humildes quase sempre são autênticas. I have 2 daughters, Eu tenho 2 filhas. and they're both in college, As 2 estão na faculdade and they both happen to be studying theater. e as 2 estão estudando teatro. They love to act. Elas adoram dramatizar. And when you do good acting, you disappear into another character. Quando você é muito boa em representação, você como que desaparece dentro de outro personagem. That's really great for the stage, É muito bom para o palco, but not for real life. mas não para a vida real. Author Dallas Willard tells us that Jesus was most likely familiar with the theater. O autor Dallas Willard, ele diz que Jesus era bastante familiarizado com teatros. During his day, Palestine had many fine theaters. Durante o tempo de Jesus, a Palestina tinha muitos teatros bons. And one of them was within a few miles of Jesus' home in E Nazareth. um desses teatros ficava a apenas 1 milha da casa de Jesus em Nazaré. Willard says that it's quite possible that when Jesus was a young man, he helped to build one of those theaters. Willard, ele diz que é bem possível que quando Jesus era jovem, ele ajudou a construir um desses teatros. The term hypocrite in classical Greek primarily refers to an actor. A palavra hipócrita no grego clássico primariamente se refere a um ator. But it can also refer to anyone who practices deceit. E também pode se referir a qualquer pessoa que pratica qualquer tipo de engano. So when Jesus used the term hypocrite,
hypocrites, he was using a term that his listeners would identify with the stage. Então, toda vez que Jesus usava o termo hipócrita, ele estava usando um termo que os seus seguidores podiam identificar com um palco. Keep that in mind as you look at these instructions from our Lord. Lembra disso, conforme nós vemos essas instruções do nosso Deus. This is in Matthew chapter 6. Isso está em Mateus capítulo 6. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Jesus is calling the people who show off their good deeds hypocrites or actors. Jesus está chamando as pessoas que ficam comentando sobre as coisas boas que fizeram. Ele chama essas pessoas de hipócritas ou de atores. He was disgusted by the religious showing off of the leaders. Jesus estava assim muito chateado, desgostoso com esse costume dos líderes daquela época de ficar como que mostrando o que fizeram. In the book of Luke, he had some very angry words for the Pharisees. E no livro de Lucas ele tinha umas palavras assim bem iradas para os fariseus. Luke 16. Em Lucas 16. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. You and I may not call attention to ourselves by blowing trumpets like the Pharisees did. Eu e você talvez não chamam a atenção para nós mesmos tocando trombetas como os fariseus fizeram. But we do find ways to bring glory to ourselves. Mas nós encontramos formas de trazer glória para nós mesmos. Maybe we sneak in a little comment to take credit for an idea. Às vezes nós conseguimos assim acomodar algum comentáriozinho para trazer crédito às nossas ideias. Or we make sure we are thanked for something we have Ou done. então nós nos certificamos que todos vão agradecer por algo que nós fizemos. Or maybe we enjoy being treated special because we're a leader. E às vezes também nós gostamos de sermos tratados de forma especial só porque somos líderes. And we lose sight of who we really are. E nós acabamos perdendo a visão de quem realmente somos. Do you know who we really are? Vocês sabem quem nós realmente somos? We are sinners saved by grace. Nós somos pecadores salvos pela graça. We are nothing without our Savior. Nós somos nada sem o nosso Salvador. And we can bear no fruit without Him. E nós não temos como dar frutos sem Ele. So the best cure I know for pride is to engage in secret acts of service. Então, eu acho que a melhor solução para o orgulho é se engajar em serviços, em atos de serviços secretos. This is especially true if you're an upfront leader. E isso é muito real, principalmente se você é um líder que fica aqui à frente. Our natural tendency is not to serve God in hidden ways. E a nossa tendência natural é não mostrar Deus de uma forma escondida. But when we do random acts of kindness, Mas quando nós fazemos esses atos de bondade, when we serve the poor or the elderly quando nós servimos os pobres ou os idosos, or the disabled or people in prison, ou as pessoas que estão emprisionadas, ou os deficientes, we find ourselves focusing on others and not ourselves. nós nos encontramos focando em outros, em vez de nós mesmos. The grace of humility will slip in upon us. E aí essa graça da humildade começa a penetrar em nós. And we will stop trying to achieve applause or approval. E aí nós paramos de tentar conseguir aplauso e aprovação. This is a discipline that I have been exploring more in recent years. E essa é uma disciplina que eu comecei a explorar nos últimos anos. And I really can't tell you about it because then it wouldn't be a secret anymore. E eu não posso contar tudo para vocês porque não seria mais um segredo.
but something good is happening in my heart. Mas algo muito bom está acontecendo no meu coração. As I serve some people who can't really give anything back to me. Conforme eu vou servindo essas pessoas que não podem me dar nada em troca. Is there anything you do that other people don't know about? Tem alguma coisa que você faz que outras pessoas não sabem nada a respeito? Are you performing like an actor for the applause of other people? Você está se desempenhando como um autor para o aplauso de outras pessoas? Or are you seeking approval from the audience of one? Ou vocês estão tentando conseguir a aprovação da audiência de apenas um? Your Heavenly Father. O seu Pai eterno. The more we serve in secret, the more good things will happen to our hearts. Quanto mais nós servimos em segredo, mais coisas boas vão acontecer para os nossos corações. We will become more like Jesus. Nós vamos também ser mais humildes como Jesus. These words from Philippians 2 inspire me not to think too highly of myself. Essas palavras de Filipenses 2 me inspiram a não pensar muito alto de mim, sobre mim mesma. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Our Savior left the glories of heaven O nosso Salvador deixou a glória do céu to come to this earth and serve us. para vir para essa terra e nos servir. He is our example of servanthood. Ele é o nosso exemplo de servidão. So our pathway toward authenticity involves practicing the Sabbath, Então, os nossos caminhos para a autenticidade envolve praticar o dia de descanso and engaging in secret acts of e service, se engajar em serviços secretos, em atos de serviço secreto. and I have one more. E eu tenho mais um. The third pathway is to make certain that you have safe friends. E o terceiro caminho é ter certeza de que você tem esses amigos de confiança. For some people in ministry, this is very rare. Para algumas pessoas no ministério, isso é muito raro. Of course, you know a lot of people. Naturalmente, você conhece muita gente. You have a lot of relationships. Você tem muitos relacionamentos. But do you truly have a safe friend Mas você tem um amigo que é realmente próximo, um amigo seguro, who knows you well, que conhece você bem, who can speak truth into your que life? pode falar a verdade para você. If you are a pastor or a leader in the church, that can be a very lonely role. Se você é pastor ou líder na igreja, esse é uma função assim, é uma função muito solitária. People in your church may not really think they can be honest with you. As pessoas da sua igreja talvez não pensem que eles podem ser honestos com você. And you may not be too sure you can be completely honest with E them. você também não tem muita certeza que pode ser completamente honesto com eles. Now, maybe you are married and you consider your spouse to be a very safe person. Talvez você seja casado e você considere o seu cônjuge como essa pessoa segura, que essa pessoa próxima. I know I feel that way about my husband, Warren. Eu me sinto dessa forma com referência ao meu marido Warren. But I would suggest to you that we also need one or two other friends in addition to a spouse. Mas eu sugiro que vocês tenham um ou dois amigos além do seu cônjuge. Your friends could be inside or outside the church. Pode ser amigos dentro ou fora da igreja. Recently, I had a day that I was not very proud of. Recentemente eu passei por um dia do qual eu não me orgulho muito. On the outside, I'm sure I looked just fine to other people, Por fora, eu tenho certeza que eu estava com aparência boa para outras pessoas. but I was actually wearing a mask. Mas na verdade eu estava usando uma máscara. And no one knew the darkness in my E heart. ninguém conhecia a escuridão no meu coração. I was feeling envious of another person's ministry Eu opportunities. estava com inveja das oportunidades de ministério de outra pessoa. And envy is a serious sin. E a inveja é um pecado muito sério. It can rob us of our joy and peace. Pode roubar a nossa alegria e a nossa paz. And I didn't want to admit these sinful thoughts, E eu não queria admitir esses pensamentos pecaminosos. but I confessed them before the Lord and I asked for His forgiveness. Mas eu confessei diante do Senhor e pedi pelo seu perdão. Many of us stop right there. Mas muitos de nós paramos aí. We believe if we have confessed to our Heavenly Father, then all is good. Nós acreditamos que se nós confessamos para o nosso Pai Celestial,
tá tudo bem. But Scripture teaches us that there is another healing step to take. Mas as Escrituras nos ensinam que existe mais um passo de cura a ser tomado. Look what we read in the book of James. Olha o que está escrito no livro de Tiago. James 5:16. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. There is a power in confessing our sins to a safe friend. Existe um poder quando nós confessamos os nossos pecados para este amigo seguro que temos. So I called one of my closest friends, Então eu liguei para uma das minhas amigas mais próximas. and I got up the courage to admit to her my shame about my sin. E aí eu tive a coragem de contar para ela sobre a vergonha que eu sentia sobre o meu pecado. And she listened really well. E ela ouviu muito bem. I told her I do not want to be an envious person. E eu falei para ela, eu não quero ser uma pessoa invejosa. And she reminded me that I am forgiven. E ela me lembrou que eu fui perdoada. And even though I knew that God had forgiven me, Mesmo quando eu sabendo que Deus havia me perdoado, it was so healing to hear her words. as palavras dela como que me curaram. I find that my friends also check in with me later to see how I am really doing. E essa amiga minha, depois ficou verificando comigo para saber como que eu estava me sentindo. And they hold me accountable for growth. E esses amigos seguros confiam em mim para o crescimento. When we confess our sins to another person, it's like coming out of the darkness into the light. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, é como nós saímos das trevas para a luz. Now, these kinds of friendships are not built quickly. Esse tipo de amizade não se forma rapidamente. They require us to invest time in one another. Eles exigem que nós investimos tempo uns nos outros. And some of you are thinking, who has time for this? E alguns de vocês devem estar pensando, quem tem tempo para isso? I am much too busy with the church ministry and my own family. Eu sou ocupado demais com o trabalho da igreja e com a minha própria família. Maybe you look at friendship as sort of a luxury that you cannot Talvez afford. você pense que a amizade é um luxo que você não tem condições de ter. But even our Savior Jesus made time for friends. Mas até o nosso Salvador Jesus conseguiu arrumar tempo para amigos. You know about his inner circle of disciples, Peter, James, and John. Vocês lembram daquele círculo de discípulos que ele tinha, o Pedro, João e Tiago. But there was also a special home where Jesus went to be refreshed. Mas também havia essa casa especial onde Jesus gostava de ir para se sentir restaurado. This was the home of Mary, Martha, and Era a Lazarus. casa de Maria, Marta e de Lázaro. And I imagine him coming up to their doorway Eu às vezes imagino Jesus chegando na porta da and casa being deles invited in e sendo convidado para entrar and being delighted to be in their e company. sentindo aquele deleite em estar na companhia deles. I think they were able to talk about the challenges of ministry. E eu acho que eles conseguiam falar sobre os desafios do ministério. And they would eat dinner together and enjoy conversation well into the night. E jantavam juntos e ficavam conversando até tarde à noite. Now, men and women do friendship differently. Homem e mulher faz amizade de formas diferentes. Did you know that? Vocês sabiam disso? Experts tell us that generally guys just sort of do shared activities together. Os experts dizem que homens, em geral, eles simplesmente compartilham atividades juntos. And female friendships usually involve a lot of talking. E já as amizades femininas envolvem muita conversa. I have one friend named Suze who lives 4 hours away from me. Eu tenho uma amiga chamada Suzy que mora assim, a 4 horas de distância da minha casa. So several times a year we each drive 2 hours and we meet in a town halfway between our homes. Algumas vezes durante o ano nós dirigimos 2 horas cada uma e nos encontramos no meio do caminho. And we go into a coffee shop E aí nós vamos para um lugar, um café. and we tell the waitress we're going to be here a really long E aí time. nós falamos para a garçonete, nós vamos ficar aqui por um longo tempo. And we will give you a really good tip. Nós vamos te dar uma boa gorjeta. And then we talk and talk and talk. E aí nós falamos e falamos e falamos. We talk about our families, Falamos sobre nossas famílias, about our sobre ministry, o nosso ministério, about our relationship to God. sobre o nosso relacionamento com Deus. And then we drive all the way home. Aí depois nós dirigimos tudo de volta para casa. And when I get back, my husband says, "How long were you sitting at that table?"
E quando eu retorno, meu marido pergunta: quanto tempo você ficou sentada naquela mesa? And I say 3 or 4 hours. Eu digo, umas 3 ou 4 horas. And he says, how could you possibly have had that much to talk about? E ele pergunta, como que é possível você ter tanta coisa para falar? And I always say, we actually ran out of time. Aí eu digo para ela, eu falo para ele, bem, na verdade, não deu tempo para falar tudo. We could have gone much longer. Nós precisávamos de muito mais tempo. Now, my daughters like to tease my husband. Agora, as minhas filhas, elas gostam de brincar com meu marido. They say he really only has one friend. Elas dizem que o pai dela só tem um amigo. It's a guy named Dan. É um cara chamado Dan. And they are in the same kind of business. E eles trabalham na mesma área. And they're both at our church. E eles dois são da mesma igreja. But they don't get together very often. E eles não se veem com muita frequência. And sometimes my daughters will say, Dad, don't you think you should call your friend? E às vezes as minhas filhas falam, pai, o senhor não acha que deveria ligar para o seu amigo? They'll say, you only have one. Você só tem um, pai. Should probably call your friend. Só devia de ligar para ele. And he says, we're good. Aí ele fala, não, nós estamos bem, tá tudo bem. And they probably are. E aí é assim que eles são. So how about you? Do you have 1 or 2 safe friends? E você? Você tem 1 ou 2 amigos de confiança? Are you intentionally building these kinds of E relationships? vocês estão como que formando esse tipo de relacionamento, de amizade, intencionalmente? They won't just happen. Isso não vai acontecer à toa. We have to pursue them. Nós temos que procurar essas amizades. A few years ago, I was celebrating a big birthday. Há alguns anos atrás, eu celebrei daqueles grandes aniversários. And as that birthday was approaching, my husband got nervous. E conforme meu aniversário foi chegando, meu marido foi ficando nervoso. He was wondering if I expected him to throw a great big party. Ele estava assim ansioso, querendo saber se eu esperava que ele fizesse uma festa grande. So several months before my birthday, I said this to him. Alguns meses antes do meu aniversário, então eu falei para ele. I said, I have an idea for my birthday. Eu disse a ele, eu tenho uma ideia para o meu aniversário. How about if I invite 6 or 7 of my closest girlfriends? E que tal se eu convidar 6 ou 7 das minhas amigas mais próximas? And we come together and spend a weekend together. E aí nós vamos passar um final de semana juntas. He was so happy that he didn't have to throw a Ele party. ficou tão feliz que ele não ia ter que fazer uma festa para mim. So he said, Ele absolutely. falou, mas lógico. So these women came together with me in Florida. Então essas mulheres foram junto comigo para a Flórida. One of them has been my friend since I was 10 years old. Uma delas é minha amiga desde que eu tinha 10 anos de idade. And at the end of the weekend, they surprised me with a gift. E no final daquele final de semana, eles me surpreenderam com um presente. All of them had written down words about what they appreciate about me. Todas elas escreveram palavras sobre o que elas mais gostavam a meu respeito. And they'd been taking photographs all weekend. E elas tinham tirado várias fotos durante aquele final de semana. And they read me their words and gave them to me E aí eles escreveram e revelaram as fotos e entregaram tudo para mim. in a special book with all the photos. E colocaram em um livro especial com todas as fotos. And as I looked into their eyes, this is what I thought. E quando eu olhei para os olhos delas, isso é o que eu pensei. I am the richest person I know Eu sou a pessoa mais rica que eu conheço, because I have such great friends. porque eu tenho amigas tão maravilhosas. These women have supported me in countless ways. Essas mulheres têm me dado suporte de forma assim incontável. They've often taken some risks to speak truth into my life. E algumas delas até se arriscaram para falar a verdade para mim. Any authenticity I have is largely because of them. Qualquer autenticidade que eu tenho, eu devo a elas. Now, we don't all need 6 or 7 safe friends, Nem todos nós precisamos de 6 ou 7 amigos como elas. but we at least need 1 or 2. Mas nós precisamos de pelo menos 1 ou 2. And we have to fight for those friendships E nós temos que lutar por esse tipo de amizade. and work through the hard parts. E trabalhar juntos nos momentos mais difíceis. Our God designed us for deep relationships, Deus nos fez para que tenhamos relacionamentos profundos, to truly be known. para que sejamos realmente conhecidos.
Remember that scene of Paul saying goodbye to the elders? Lembra daquela cena de Paulo dizendo adeus para os anciões? How they wept knowing they would never see him Como again. que eles choraram sabendo que eles nunca mais iriam vê-lo? Are there people who would weep if you were leaving? Existe alguém que choraria se você estivesse partindo? Are you a loving leader? Você é um líder amoroso? Authentic people have safe friends. Pessoas autênticas têm esses amigos seguros. So let's look at this list one last time. Então vamos olhar nessa lista mais uma última vez. 3 pathways to authenticity. Os 3 caminhos para a autenticidade. The Sabbath, Vocês guardarem o sábado bíblico, secret acts of service, esses atos secretos de and serviço safe friends. e os amigos confiáveis. I have an assignment for you over dinner. Eu tenho uma tarefa para vocês fazer durante o jantar. Why don't you have some very honest conversation about which of these you most need to work on? Por que vocês não têm umas conversas honestas sobre qual dessas áreas em qual dessas áreas você precisa trabalhar? Open up to one another. Se abram uns para os outros. Admit where you need to pay attention. Admite a área que você precisa prestar atenção. What would our churches look like if we all took off our masks? Como seria a nossa vida se nós todos tirássemos as nossas máscaras? If we said no more pretending Se nós disséssemos não vai ter mais fingimento and confessed our sins to one e another, confessássemos os nossos pecados uns para os outros, our churches would become places of freedom as nossas igrejas seriam um lugar de liberdade and truth e verdade and amazing grace. e graça maravilhosa. I think we all want to build those kinds of churches. Eu acho que todos nós podemos construir esse tipo de igreja. And that is my hope and prayer for you. E essa é a minha esperança e oração por você. Thank you very much. Muito Josué is obrigado. going to come and pray for us. Josué vai vir e orar por nós.